todos os dias. E também estamos no LinkedIn, Maps, Messenger e no Twitter. Muito legal. Muito legal, essa equipe é uma equipe fantástica, né, gente? Não precisa nem falar nada. Já tem o Tom Cruise como garoto propaganda aí. Gente, alguma dúvida aí para procurar o Andrei ali, né, o dublador do vídeo aí. Então, gente, hoje a gente vai entrar nessa série, né, uma série que eu não vou dar continuidade agora, mas já vou iniciar ela. Notificados. Vamos pensar um pouquinho sobre como Deus ele nos notifica, né, diante da nossa realidade como ser humano, como que o divino chega até nós, como que a gente pode entender ele, como a gente pode se conectar com ele. Então a gente vai trabalhar isso nessa série. E para a gente iniciar, eu quero refletir com vocês sobre uma máxima que existe aí, que todo mundo já disse ou ouviu, né, que é política, futebol, religião não se discute. Geralmente é depois de uma briga que a gente diz ou ouve isso, né, que pessoas se exaltaram e perderam as estribeiras lá, e aí alguém diz, eu avisei, né? Futebol, política, religião, a gente não discute. O problema não é o assunto, né? O problema é a gente. Né? A gente não sabe discutir às vezes, né? A gente não consegue ouvir a opinião do outro contrária à nossa. Então não é o tema, não é o assunto o problema. Até hoje de manhã eu estava vendo uma entrevista de um pessoal que foi para um jogo da seleção e não tinham dinheiro para ir, mas tinham que ir e foram e arrumaram dinheiro. E no Esporte Espetacular. E aí foram ao jogo e tal, e quando voltaram para casa, tinham cortado a luz, porque eles não tinham pago para juntar o dinheiro para ir olhar o jogo. Valorização do futebol, né? Assim, para eles era muito importante aquilo, né? Emocionou eles e tal. E eu estava olhando depois a entrevista com o jogador do Real Madrid, o Marcelo, e o repórter perguntou para ele se ele tinha contato com o Cristiano Ronaldo, que saiu do Real Madrid. Ele disse, não, converso com ele. Aí ele fala alguma coisa de voltar para o Real Madrid. Disse, cara, a gente nem fala sobre futebol. Tem coisa muito mais importante para falar do que futebol. Eu fiquei pensando, cara, o cara vive do futebol e não conversa sobre isso. Então, assim, opiniões totalmente contrárias, né? Um torcedor para um jogador. Então, a gente tem opiniões das mais diversas com relação a isso, né? A todos os assuntos. O problema, gente, que eu quero trazer hoje aqui é quando a gente coloca no mesmo patamar de importância futebol, política, qualquer outro assunto, séries, novelas, filmes, mesmo grau de importância do que a religião. Esse, para mim, é um dos problemas grandes que a gente tem quando a gente abre mão de discutir sobre, ou de pensar sobre, ou de refletir sobre religião, né? E o conceito do latim de religião, que é de religar o ser humano a Deus, a gente abre mão do assunto, do tema mais importante da vida da gente, que é descobrir o propósito, o meu propósito de vida. Né? Se existe um Deus, eu abro mão disso. Então, quando a gente assume essa postura, é um perigo. Né? E a gente vai trabalhar isso na série. E uma verdade, gente, é que toda forma de pensar, ela traz consigo a sua antropologia. Toda maneira de pensar, toda cosmovisão, toda pedagogia, ela traz a sua antropologia, a sua definição de ser humano, né? O propósito do ser humano. Todos nós temos isso, né? Eu tenho a minha, todo mundo aqui tem a sua. A gente define um modelo de ser humano. E todo pensamento filosófico, científico, né? Todo pensamento existente, ele traz consigo isso. E a gente, por influência lá do iluminismo, a gente vem se opondo à religião de uma maneira que hoje a gente vive uma era pós-cristã por isso, por muita influência disso. Né? A gente, ao invés de sair do período lá das trevas, né, e ir para um período onde a gente pode refletir sobre o assunto com liberdade, a gente vai para o outro oposto e diz, eu não quero religião. Então, a gente hoje vive muito reflexo disso, né, na nossa vida pós-cristã. E isso, gente, a gente recebe, né, toda forma de pensar que a gente tem hoje, cada um de nós tem aqui um jeito de pensar, ele foi educado assim, nós fomos educados a pensar dessa forma. E nós temos uma antropologia que chegou para a gente. Então, gente, no cristianismo, isso sempre foi muito bem definido. Né? A antropologia do cristianismo, ela tem o seu modelo de ser humano, né? O seu ideal de ser humano, que é Jesus. Né? Isso é muito bem definido. Então, quando eu, Thiago, não adoto isso para mim,
né? Quando isso não fica bem definido, o meu Tiago do futuro, quem eu quero ser, esse modelo, se ele não é Jesus, eu não estou seguindo a Cristo de verdade. Então, essa crise que a gente vive hoje, muito é por causa disso. Então, esse período pós-cristão, a gente precisa reforçar isso. E, gente, sempre ficou muito bem definido, sempre foi muito bem definido no cristianismo, a questão da criação, da queda e da redenção. Esse é o modelo. E quando a gente ouve outras influências, muitas crianças aqui não vão aprender essa pedagogia na escola, né? Muitos de nós talvez aprendemos com o ensino religioso. Então a gente vive já um período pós-cristão onde isso não é educado, onde esses pressupostos cristãos não são colocados diante de nós, né, para as nossas crianças. Como a gente trabalha com isso, né? A gente tem que dar outro jeito, educar em casa, educar na escola, aqui na escolinha das crianças, tem a educação cristã para isso, né? Então, mas a gente tem que estar ciente, né, de que esse movimento, religião não se discute, ele parece uma coisa meio banal, né? Mas, gente, ele é muito sério. É muito sério a gente abrir mão de refletir sobre isso. Mas, ainda bem que Deus ele se importa, né? Por mais que, às vezes, a gente vive deixando esse assunto assim meio que de lado, né? Até com descaso com relação a isso, Deus ele se importa, gente. Deus ele se preocupa mais do que eu mesmo, comigo mesmo. E Deus ele nos notifica. Então, a série vai trabalhar muito essa questão de Deus nos notificando a respeito do perigo que a gente está vivendo. Lá em Atos, Paulo ele fala sobre essa notificação. Ele diz, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, notifica agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Paulo ele é levado para discursar sobre a sua fé, sobre aquilo que ele estava falando lá. Os estoicos e epicureus levam ele para discursar no Areópago, né? Então ele vai defender a fé cristã, ele vai defender a sua posição teológica. E aí, gente, ele inicia falando isso aí. Deus notifica a todos, né? Lá naquela época, e século após século, Deus vem notificando pessoas. Hoje Deus está notificando a gente, aqui, através da palavra dele. Então Deus ele notifica, não é no Instagram, não é no Facebook, mas Deus notifica a gente, e tem maneira de fazer isso. Então, Paulo ele está falando para duas formas de pensar da época, lá, epicurismo e estoicismo. Eram duas filosofias que tinham uma forma de viver, uma forma de pensar, né? Uma era baseada no hedonismo, né? Aproveitar ao máximo a vida, muito parecido com o que a gente tem hoje também, né? Viver a vida, aproveitar como se não houvesse amanhã. Essa era uma maneira de viver. A outra era que o que valia, né, o ideal de ser humano, estava nos meus valores, na minha ética, na moral, em fazer o bem, né, na relação com o outro. Isso era o meu ideal de ser humano. Então, Paulo ele usa muito bem as palavras quando ele fala que todos se arrependam, porque dentro do pensamento deles, que estavam ouvindo aquilo, eles ficam bravos, a gente vê isso no texto depois, não existia arrependimento para eles. Eles não viviam uma vida de arrependimento, nem buscavam, nem precisavam de arrependimento dentro da maneira de pensar deles. Por quê? Por que eu vou me arrepender se eu tenho que viver a vida sem arrependimentos? Né? Por que eu vou me arrepender se eu sou perfeito? Se eu sigo a ética, a moral, se eu faço o bem? Então, Paulo ele traz isso para eles, e isso serve para a gente também, né? Essa série ela vai mexeu muito comigo. A gente pode pensar qual foi a última vez que nós nos arrependemos de alguma coisa, né? Foi essa semana? Foi esse mês? Foi ano passado? Se foi, é um perigo para a gente, porque o cristianismo, gente, ele traz para a gente essa vida de arrependimento. Ele traz para a gente que nós não somos perfeitos, e inclusive a queda, né, que eu falei antes, está implícita aí, e a gente precisa de Deus, né, a gente precisa se colocar diante dele. Então eu quero iniciar hoje falando sobre a firmeza da fé, né? Essa primeira mensagem a gente vai falar sobre a carta aos Romanos, o iniciozinho dela lá na introdução, como ter uma fé firme diante disso tudo. E lá, gente,
Paulo, ele fala, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. A carta aos Romanos, ela, pelos reformadores principalmente, ela é tida como a chave que une toda a Bíblia. Eles mesmos afirmam que ela trouxe eles a firmeza da fé. Então a carta aos Romanos, ela vem sendo usada por Deus durante séculos para isso. Ela nos confronta. João Crisóstomo, ele chega a dizer que ele ouvia a carta aos Romanos sendo recitada para ele toda semana, para ele não perder a firmeza da fé dele. Então a carta aos Romanos, ela é muito importante hoje para a gente. Eu vejo ela essencial para mim hoje, para a minha vida, para a minha fé. E quando Paulo fala isso, ele está enviando a carta à igreja de Roma, e ele se identifica como quem ditou a carta para ser escrita, e ele fala servo de Jesus Cristo, e separado para o Evangelho de Deus. Paulo aqui deixa bem claro, gente, com um artigo definido, que existe um Evangelho. Isso fica muito claro. Não são vários, não tem como eu escolher um Evangelho, aquele que eu mais gosto. É o Evangelho, Deus tem um Evangelho. Então, Paulo já começa falando a respeito dessa devoção quando ele fala servo de Jesus. E servo de Jesus não é aquela coisa de tratar ele como, vou chamar ele de Senhor, tá bom. Como às vezes a gente chama as pessoas mais velhas, Senhor, esse pronome de tratamento, de respeito. Paulo está usando a palavra doulos aqui, que é literalmente escravo de Jesus. E Paulo está se intitulando escravo de Jesus. Ele está trazendo o Evangelho, onde fica claro, gente, que Jesus é Senhor na vida dele. A escravidão, gente, ela era reconhecida naquela época, existiam mais de 100 milhões de escravos. E Paulo está falando aqui para pessoas que conhecem isso, pessoas que conheciam a respeito da escravidão. Era legalizada, o escravo ele não tinha nem direito à vida dele, a vida dele dependia do dono. O dono definia se vai viver, se não vai, se vai ser vendido. O que Paulo está dizendo aqui é que ele se coloca na posição de escravo de Jesus. O Evangelho de Paulo, que Paulo apresenta, é esse. Fica bem claro isso, gente. Então, a boa notícia do Evangelho, que Evangelho significa boas novas, boas notícias, dentro dela está implícito que nós precisamos ser escravos de Jesus. Para a gente que vive num contexto que a gente aboliu a escravidão, isso não é legal. Não é legal. Isso até é politicamente incorreto falar isso, nos tornar escravos, voltar à escravidão. Aí, algumas pessoas dizem que isso não serve para nós hoje. Algumas pessoas dizem, não, isso Paulo escreveu para aquela época, não serve mais para hoje. O Evangelho não é mais o mesmo, não é literal. Realmente, gente, Paulo não escreve para nós. Paulo não pensou em nós 2000 anos depois. A gente precisa entender que o Evangelho ele é de Deus, não é de Paulo. Então, existe um propósito para a carta temporal e existe um propósito atemporal para essa carta. Por isso que nós somos notificados por Romanos hoje e nós nem éramos o destinatário da carta. O destinatário de Paulo, mas nós somos o destinatário de Deus dessa carta. Por isso que essa carta ela fala comigo hoje, ela fala contigo hoje. E, gente, dentro desse Evangelho, a boa notícia é que nós seremos escravos de Jesus. Isso é uma boa notícia. É uma boa notícia. E, gente, dentro do contexto também existiam pessoas que não eram escravas. Da igreja em Roma, existiam os romanos. Os romanos nunca aceitariam ser chamados de escravos. Então, essa tese de que não é para nós, ela é rebatida também porque os romanos precisavam aceitar Jesus como o Senhor deles. Eles precisaram aceitar, mesmo não querendo escravidão. Então, a gente pensando sobre isso, a gente vai tentar entender como depositar nossa fé nesse Evangelho e como nos tornar escravos e o que isso resulta. Por que eu confiaria num Evangelho que me diz para me tornar escravo? Tem essa máxima de que um Evangelho mutável, ele seria falível automaticamente. Então, somente um Evangelho imutável para ser confiável, certo? Então, assim, a gente hoje vive uma crise de confiança generalizada. Eu, por exemplo, gente, eu não posso confiar na minha aposentadoria.
né? Eu não acredito que não vou me aposentar com o que eu contribuí no INSS. Então, eu posso pensar assim, eu vou tentar achar uma instituição, um banco, algum lugar que eu consiga colocar meu dinheiro, uma previdência privada, onde eu vá receber no futuro e eu vou ter a minha segurança. Só que, ainda assim, eu não tenho 100% de segurança. Né? Porque toda empresa, instituição, organização, ela é gerenciada por pessoas. Então, pessoas são mutáveis, pessoas mudam a sua promessa, pessoas não cumprem a sua promessa, a gente não cumpre a nossa promessa. Como confiar em algo mutável? Não tem, gente. Como eu me tornar escravo de alguém, colocar toda a minha vida, depositar a minha confiança total aos poderes de alguém que muda as suas promessas. Então, para isso, o Evangelho ele tem que ser imutável. Ele é de um Deus imutável e ele precisa ser imutável também. Então, a gente precisa estar seguro. Né? E a gente precisa responder a pergunta, o Evangelho mudou alguma vez? Né? Para eu ter confiança nele? Paulo continua, gente, no versículo 2, dizendo, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Paulo ele já pensa em como trazer para a gente a prova de que o Evangelho é imutável. Então ele fala que o Evangelho já existia antes. O Evangelho no Antigo Testamento, ele já estava lá. Já existia, gente, o proto-evangelho. Né? A palavra evangelho não existia no Antigo Testamento, né? A gente sabe. Ela foi criada no Novo Testamento. Mas a ideia, as promessas, toda essa construção, ela já existia. Então, desde Gênesis, a gente já vê Deus fazendo promessas, né? E a gente tem mais de 300 promessas messiânicas no Antigo Testamento, e todas, gente, se cumprem em Jesus. A gente tem isso. Aqui eu trouxe algumas aqui, depois vocês podem ler, né? Mas a gente tem mais de 300 que comprovam que Jesus é o Messias. Promessas do Evangelho que vieram sendo ditas pelos profetas, como Paulo fala no Antigo Testamento, e quando a gente olha para a pessoa de Jesus, a gente percebe, essa cumpriu, essa cumpriu, essa cumpriu, essa cumpriu. Ele cumpriu todas as promessas. Não tem como eu duvidar de que o Evangelho que foi predito, ele não se cumpre. Então a gente tem o prenúncio do Evangelho já no Antigo Testamento, desde Gênesis, né, como está ali. A gente tem o anúncio dele nos Evangelhos, quando Jesus está na Terra, há 2000 anos atrás. Né, as pessoas anunciavam, esse é o Messias. Era o anúncio dele. E a gente tem, no Novo Testamento, nas cartas, a gente tem o advento de Jesus, as promessas a respeito da sua volta. O Evangelho, ele está em toda a Bíblia. Ele está cumprido em toda a Bíblia, ele está prometido em toda a Bíblia. Então, isso, gente, começa a nos passar a segurança. Né? Eu vou ser escravo de quem? O Paulo está me trazendo confiança de ser escravo de Jesus. Ele começa a me passar confiança. Foi prometido pelos profetas, lá no Antigo Testamento. Ele continua no versículo 3, dizendo acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Aqui Paulo fala a respeito da humanidade de Jesus. Jesus, homem. Jesus, descendente de Davi, o prometido, como tinha na promessa antes ali, né? Descendência de Davi ao trono. Jesus cumpre todas. Como descendente de Davi, segundo a carne. Né, doutrina da humanidade de Jesus. A gente pensa assim, muitas pessoas se baseiam nisso, né, para apostarem contra o cristianismo. Mas os judeus não creram em Jesus. A gente tem realmente a nação, né, Israel como nação não crê em Jesus. A religião judaica não crê em Jesus. Não aceitou Jesus. Mas isso, gente, foram pessoas que não quiseram crer, né, que deixaram de refletir a respeito dele. Ele cumpriu as promessas ou não? Pessoas creram, judeus creram, muitos judeus creram. Né? A pregação de Pedro, foram mais de 3.000 judeus convertidos. As pessoas que quiseram refletir, que não ficaram com essa ideia de que religião não se discute, né?
judeuzinho lá que disse, não, eu vou conferir se esse Jesus aí é mesmo, cara. Foi lá e conferiu, ele conseguia ter provas, base para crer. A gente tem Simeão, né, que quando viu lá o menino, foi apresentar, ele disse, eu já posso morrer em paz, porque eu vi o Cristo, eu vi o Messias. O que Simeão tinha de revelação? O próprio Espírito Santo, mas ele tinha provas. Ele sabia que Jesus nasceu em Belém, ele viu o recenseamento quando José e Maria saíram com Jesus, né? Ele sabia que ele era descendente de Davi. A Ana também, a profetisa Ana. Os pastores de Belém. Gente, os discípulos, né? Muita gente seguiu Jesus e depositou a sua vida toda nas mãos de Jesus como o seu dono. Por isso, tinham provas disso. Diante dessa verdade, gente, né, a gente fica pensando, refletindo, né? Será que eu posso dizer que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, como Pedro disse lá, e afirmar isso hoje para mim também? A segunda doutrina que a gente tem no cristianismo, que Paulo traz aqui também, a respeito de Cristo, né, da cristologia, é que ele foi declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Depois de falar da humanidade de Cristo, Paulo fala sobre a divindade de Jesus. Então, gente, Jesus, ele não era um homem qualquer. Ele não era mais um que se intitulava Messias, né, como tiveram muitos. Muitos judeus se intitularam Messias. A gente teve Teudas, que é relatado, né, que foi um cara que levantou multidões e disse, eu sou o Messias, eu sou o prometido. E o cara levantou multidões mesmo, seguiram ele. E aí ele foi morto pelo Império Romano. E acabou. As pessoas deixaram de seguir porque acabou o movimento. Teve Judas na época do recenseamento também, quando Jesus nasceu. Judas, ele disse, eu sou, não é o mesmo Judas Iscariotes, né? Ele disse, eu sou o Messias, e pessoas o seguiram também. E Judas foi morto pelo Império Romano. E o movimento acabou também, gente. Por que Jesus é diferente? Jesus, ele se intitulou também, eu sou o Messias, né? Eu sou o único caminho, ele disse. Ele cumpriu todas as promessas. Ele, gente, foi morto também. Ele se entregou, na verdade, né? Ele se entregou para morrer. Foi morto, crucificado. O que tornou ele diferente? A ressurreição. A ressurreição de Jesus, gente, é fantástica. Isso é fantástico. Cumpre mais uma das promessas. Ele cumpriu todas. Todas as promessas. E o Espírito de santificação também. As pessoas interpretam como o Espírito Santo, mas em nenhuma outra parte Paulo usa essa expressão para falar sobre o Espírito Santo. Quando tem que falar sobre o Espírito Santo, ele usa o Espírito Santo. Essa é a única vez que aparece na Bíblia Espírito de santificação. Porque Paulo está querendo reforçar que Jesus foi impecável. Ele tinha um espírito de santificação. Ele não era descendente de Adão. Isso aqui reforça o nascimento virginal de Jesus. Jesus nasceu pelo Espírito Santo. Ele é Deus. Então Jesus é o verdadeiro homem perfeito. Jesus é o verdadeiro Deus, gente, né? Modelo de homem que eu preciso seguir. Ele é o Deus a quem eu devo devotar a minha vida. Se Jesus não fosse ressuscitado, gente, Paulo fala que seria vã a nossa fé. A gente estaria perdendo tempo aqui hoje. A gente estaria perdendo tempo lendo a Bíblia. A gente estaria perdendo tempo pensando sobre Jesus. Seria vã tudo que a gente pensa sobre cristianismo. O cristianismo a gente poderia jogar fora se Jesus não tivesse ressuscitado. Essa, gente, é uma das provas que coloca a gente certeza da nossa fé. Certeza de confiar nele e entregar nele. Gente, diante dessa notificação de que Jesus é o prometido Salvador da tua vida, como isso te afeta na prática? Pensando na tua maneira de viver, de pensar, né? Isso mudou totalmente a vida de Paulo, e mudou realmente da água para o vinho. Paulo, ele era perseguidor do cristianismo, ele passou a ser perseguido pelo cristianismo, deu a vida dele pelo cristianismo.
por Jesus. Às vezes a gente não olha com todo esse peso a coisa. O que muda na minha vida prática? Por isso que eu falo, né, que eu falei sobre a questão da era pós-cristã, a gente é muito legal ser simpatizante do cristianismo, né? É uma coisa legal, né? Ir no culto, ir na igreja e tal. Mas é mais do que isso, gente. É mais do que uma religiosidade. Tem que mudar a minha vida. A carta aos Romanos, ela é uma carta que realmente vai fazer a gente pensar sobre a firmeza da fé. Ela vai me colocar nessa crise aí, onde eu preciso pensar como eu estou vivendo a minha vida e como Jesus diz que eu tenho que viver a minha vida. Essa é a grande questão, esse é o grande embate que na reforma, fez Lutero lá discutir com a igreja. Opa, a Bíblia não fala isso. A Bíblia está falando outra coisa. O evangelho é diferente. Nós, gente, precisamos ter uma mudança na vida. Senão, a gente vai ficar muito parecido com o jovem rico. E quando Jesus também confronta ele, Jesus não é politicamente correto. O jovem rico, ele queria uma aposta, gente. Ele queria viver uma aposta na vida dele. Ele queria saber como alcançar a vida eterna. Ele estava pensando lá na frente, ele não queria se desfazer das posses dele. Estava pensando lá na frente, não em coisa prática. Ele queria saber lá. E Jesus, a resposta de Jesus, Jesus diz para ele, se queres entrar na vida. Jesus chama o jovem rico para o agora. Ele diz, cara, vamos começar agora a coisa. Não apostar lá na frente, depois da morte. Não. Entrar na vida. E João fala sobre isso. A vida eterna é que conheçam a ti, o Deus verdadeiro, e a teu Filho Jesus. Conhecer Jesus, a gente começa agora já. A vida eterna, a vida eterna que Jesus propõe, ela não é, gente, uma aposta. Pascal, ele traz no século XVII, lá ele traz esse conceito de aposta. Eu não gosto disso, mas eu quis trazer para a gente refletir um pouquinho se talvez nós não estamos inclinados a alguma coisa desse tipo, por essa falta de reflexão, essa falta de... Eu quero pensar sobre isso, eu quero refletir, eu quero me aprofundar nisso. Será que eu não estou apostando só no cristianismo? Será que eu não estou apostando como o jovem rico lá? Eu quero alguma coisa que eu aposte, mas que não precise mudar a minha vida. Então, é lógico que se houver uma vida eterna e eu acreditar em Deus, eu vou ganhar. É muito melhor do que perder tudo depois. Então, pela lógica, pela matemática, é só fazer o cálculo. Logicamente, é muito melhor seguir a Deus, seguir o Evangelho, seguir a Cristo. Só que isso, para mim, me incomoda, porque a vida eterna, gente, ela não é uma aposta. A vida eterna, Jesus propõe para a gente entrar agora já. É vida já iniciando com Ele. Já é uma vida... E isso, para mim, passa como se fosse... a vida terrena não tivesse valor nenhum, Como se a vida terrena fosse só para sofrer. Eu tenho que sofrer só aqui, porque daí eu vou alcançar a vida eterna. Não é isso que Jesus propõe. Não é isso que o Evangelho propõe para a gente. A gente precisa entender que a vida eterna começando aqui, eu vou ter uma vida já plena iniciando. Eu vou ter satisfação na minha vida. Ele me traz essa satisfação. Então, a gente precisa entender, ou a gente aposta, ou a gente aprofunda esse entrar na vida. Ou a gente começa a refletir mais sobre isso. E Paulo, ele continua dizendo que pelo qual ele recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Então, o Evangelho ele passa a fazer parte da identidade de Paulo. Paulo ele tem a sua vida, a sua maneira de pensar, a sua identidade imersa no Evangelho. Tanto que lá no versículo 1 ele se intitula Paulo. O sobrenome dele é servo de Jesus, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho. Isso faz parte dele, isso mudou a vida dele. Então, assim, não tem como, gente, eu aceitar o Evangelho, isso não ter mudança nenhuma em mim. Isso me faz pensar, eu estava pensando sobre mim, se eu consigo dizer isso, se eu consigo afirmar isso. Tiago, servo de Jesus, hoje. Separado para, e aí
o propósito que Deus tem para mim? Né? Chamado para o propósito que Ele tem para mim? Será que a gente consegue falar isso diante dele? Né? E para uma obediência da fé, para uma vida de obediência a Ele. Isso é uma coisa que essa carta faz a gente refletir. Paulo faz a gente refletir. Né? Eu vivo isso. Eu fico me questionando. Eu fico me refletindo sobre isso. Eu acho que é aí que está o ponto. A gente precisa refletir. Eu preciso me questionar. Quando eu paro de me questionar, gente, eu vou me achar bom o bastante. E é um perigo. Esse é um grande perigo. Então, o que nos impede hoje, né, de dizer isso, de afirmar isso, de viver isso na prática? Tem um pastor já falecido, mas que ele traz uma frase que para mim ela faz muito sentido com relação a essa firmeza da fé, a esse investimento na vida de fé. Ele diz que o futuro, ele não é resultado do presente. É o presente que é engravidado pelo futuro. A gente está muito acostumado a pensar e planejar futuro e tal, e a gente até é muito imediatista, né? O futuro ele parece para a gente que está logo ali e não tem muita distância. Mas o evangelho que Jesus propõe para a gente é uma satisfação no presente, que está ali, engravidado pelo futuro, no sentido das promessas futuras. As promessas futuras, aquilo que eu acredito de ideal de ser humano, do fim, do propósito, aquilo é que me move no hoje. E eu digo mais que o nosso passado também, o passado que Jesus apresenta para a gente, e está nas promessas, né, que foram cumpridas, isso também pode satisfazer a gente. O nosso presente ele pode ser engravidado pelo futuro, eu vou viver uma vida aqui de satisfação plena, no máximo, pelo futuro que eu espero, e eu vou viver também satisfeito com o passado. Então, dentro disso, a gente pode satisfazer, gente, a nossa fé com o passado. A gente não precisa viver uma fé tão grande, enorme assim, para crer em Jesus, que Jesus existiu. Eu não preciso. Se eu olhar para a história, eu consigo entender que Jesus veio. Né? Jesus veio. Jesus veio para esse mundo. Eu consigo entender que Jesus morreu em uma cruz. Isso é comprovado historicamente. Eu consigo entender que Jesus ressuscitou. Eu consigo entender que Jesus foi visto ressuscitado pelas testemunhas. Eu consigo ver que Jesus ele foi assunto aos céus e pessoas viram ele. Isso tudo, eu não preciso de muita fé para acreditar. Isso está na história, gente. Isso está na história. A história comprova isso. Eu não preciso de muita coisa. Eu posso satisfazer a minha fé com isso. Posso ser satisfeito com isso. Eu não preciso crer cegamente nisso, ter uma fé gigante. Não, gente, isso é comprovado. Isso está aí, está na história. E eu posso, gente, ter a Bíblia, né, como o manual de fé. Eu posso ter a Bíblia como mais uma das coisas que satisfaz a minha fé. A Bíblia ela foi escrita no passado. Né? Pessoas escreveram ela, pessoas ditaram essas palavras, mas tudo foi inspirado pelo Senhor. Tudo foi inspirado pelo Espírito Santo. E tudo foi escrito, gente, como uma maneira de Deus notificar a gente milhares de anos depois. Tudo isso foi conduzido por Deus. Deus queria que a gente hoje ouvisse essa palavra, que a gente lesse hoje essa palavra. Muitas pessoas desacreditam na Bíblia. Isso a gente sabe. Tem um Bart Ehrman, é um cara que ele é um agnóstico, e ele fala muito contra a Bíblia, ele escreve muito contra a Bíblia, né, e ele rebate muito a Bíblia, ele diz que a Bíblia não deve ser usada, ela não pode ser confiável, né, ele usa a manuscritologia para isso, e é um cara que
ele vem contra essa nossa firmeza de fé. Ele vem contra esse pressuposto nosso. Mas ele aposta nisso. Ele é um cara que aposta. Por isso que eu falei antes sobre esse perigo da aposta. Eu posso apostar para um lado ou para o outro, se eu não quiser aprofundar. E a gente tem pessoas sérias que fazem trabalho sério na manuscritologia, né, na crítica textual, pessoas que realmente estudam os manuscritos. E, gente, manuscrito, né, que foi escrito lá, esse aqui, né, que a gente está lendo a Carta aos Romanos, foi escrita em um manuscrito que duraria no máximo 100 anos e tinha que ser copiado para a próxima geração, e a outra também tinha que ser copiada, e a gente tem a cópia da cópia da cópia hoje disso. Então, quando um escriba ia copiar o que estava no manuscrito, ser humano erra. Então, um escriba colocava lá um amém e o outro não botou. E a gente tem manuscritos hoje, né, que dizem o amém e manuscritos que não dizem o amém. Isso é um problema? De certa forma é. Bart Ehrman, ele desacredita a Bíblia por causa disso. Mas a gente hoje pode crer na Bíblia? Gente, se a gente for seriamente analisar os manuscritos, todas as diferenças que existem, né, de texto, todas essas diferencinhas que são citadas por ele, né, essas variações textuais, elas são mínimas, elas são ínfimas. Digamos que a mais significativa, talvez, pode ser uma lá que acrescenta jejum, quando fala em lá expulsar a casta de demônios. Um manuscrito fala em oração, o outro fala em jejum e oração. Na dúvida, jejum e ora, então. Né? Agora, eu não vou desacreditar a Bíblia. Por quê, gente? Porque evangelho na Bíblia, a gente pode confiar porque nenhuma doutrina cristã pode ser discutida, porque está tudo ali, preservado. Deus preservou tudo até nós hoje. Tudo pode ser confiável, tudo pode ser crido. Então eu posso satisfazer, gente, o meu passado seriamente, fielmente com o que está escrito na Bíblia. A Bíblia ela pode ser usada por mim como palavra de Deus. Eu posso confiar nela, do que está escrito aqui sobre evangelho, sobre doutrina, sobre humanidade, divindade de Jesus, sobre a morte dele e ressurreição. Tudo isso, gente, é confiável. Então eu posso apostar, como Bart Ehrman, eu posso apostar contra a Bíblia. Agora, isso é uma falta de reflexão. Isso é uma falta de eu vou aprofundar. Por isso que eu queria convidar a gente hoje para aprofundar nisso, no conhecimento da Bíblia. Aprofundar, eu tenho dúvida, eu preciso buscar tirar essa dúvida. Religião não se discute, gente, é uma coisa muito perigosa. Né? Religião eu deixo assim, eu aposto. Não, gente, não é o que Jesus propõe para a gente. E mais do que isso, ele quer relacionar com a gente. Mais do que ter apenas uma Bíblia, ele quer, junto com a gente, enquanto eu estou lendo aqui, ele quer junto relacionar comigo. Ele quer estar andando comigo. Ele quer habitar em mim. O Espírito Santo testifica junto ainda com isso. Mas parte de mim, parte de nós, essa procura, essa busca, esse anseio. E Paulo, gente, ele continua, versículo 6. Ele diz, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Ser de Jesus Cristo. O que é ser de Jesus Cristo? É o que ele estava falando no início. Escravo de Jesus. Jesus é meu dono. Né? Posso admitir isso hoje? A gente pode admitir isso. A gente pode afirmar isso hoje. Vocês podem afirmar isso. Jesus, eu sou dele. É obedecer o que ele mandou, que está aqui, Evangelho, e esperar o que ele prometeu. Escravo, gente, todos nós somos. Todos nós somos escravos de alguma coisa ou de alguém. E a nossa escravidão, ela está muito ligada ao que a gente espera. O que você espera para o futuro? As pessoas mais ansiosas, elas entregam isso facilmente. Eu fico ansioso com aquilo que eu estou esperando. E eu sou escravo daquele sentimento, daquilo. Quando a gente fala sobre fé,
é a mesma coisa. Eu sou escravo daquilo que é o fim último para mim, que eu acredito que é o fim último. Eu me torno escravo daquilo. Em Jesus, eu sou escravo das promessas dele também. Eu sou escravo daquilo que ele prometeu, se ele é o meu dono, se ele é o meu Senhor. Se eu assumo ele como meu Senhor, eu me torno escravo de tudo o que ele prometeu. Por isso, eu posso engravidar o meu presente com a verdadeira esperança. Eu posso viver uma vida hoje, no presente, cheio de anseios, de alegria, de esperança, porque ele me prometeu coisas. Esse mesmo Deus que tem Jesus Cristo como o exemplo de ser humano, como Deus enviado, né, e que prometeu coisas lá desde Gênesis e cumpriu todas as coisas. Esse mesmo Jesus, gente, ele prometeu e preparar o lugar, quando ele fala para os discípulos, eu vou preparar-vos o lugar, mas eu volto para buscar vocês. Isso é uma promessa de Jesus. Essa promessa é de alguém imutável, é de alguém que cumpre todas as palavras. Isso ele vai fazer, isso vai acontecer. O autor aos Hebreus diz que ele vai voltar para aqueles que o esperam, para salvar aqueles que o esperam. Isso me faz refletir, gente, sobre o que eu espero, do que eu sou escravo hoje, do que a minha esperança é escrava. Né? A gente espera Jesus voltar. Não sei quando vai ser. Né? Às vezes parece para a gente que vai demorar, que o evangelho precisa chegar a toda a terra, todo o povo, toda a nação. Mas eu espero ele igual. Vou morrer esperando. Minha esperança está nisso, de que ele vai voltar, mesmo que eu esteja enterrado lá. Ele vai me buscar. Eu vou ressuscitar. Porque quando ele é assunto aos céus, né, e as testemunhas veem ele subindo e sumindo nas nuvens, os anjos dizem para eles, olha, por que vocês estão olhando para o céu, cara? Da mesma forma que ele subiu, ele vai voltar, não precisa ficar parado olhando. Isso são as promessas. Isso me faz viver, me faz levantar todo dia, me faz trabalhar. Isso tem que me fazer, gente, relacionar com as pessoas. Isso tem que mudar a minha vida diária, o meu relacionamento com as pessoas. Isso me motiva. Por mais que dê, gente, tudo errado na minha vida material, na minha vida terrena, pode dar tudo errado. Eu sou escravo da esperança em Jesus. Por isso que Paulo fala que é escravo de Jesus. Ele é escravo de tudo em Jesus. E é bom ser escravo de Jesus. Não tem coisa melhor que ser escravo. Porque se eu não for escravo dele, né, Jesus fala lá em Mateus, tem como servir a dois senhores. De um senhor é você, mesmo que seja o Tiago, o meu senhor, eu seja o meu senhor. E como eu sou mutável, né? Eu faço coisa errada, eu erro, eu prometo, não cumpro. Eu vou acabar me levando para longe dele. Para longe da vida eterna. Escravo de Jesus é um conceito que Paulo traz no Evangelho. E isso a gente precisa estar firme na minha fé. Esperar o acontecimento mais sublime de toda a história, que é Jesus voltando nas nuvens. Eu espero isso. Paulo, ele encerra, versículo 7, a gente viu só a introdução da carta aos Romanos. Ele diz, a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele encerra a introdução com duas palavras que marcam essa introdução dele, que são graça e paz. A vida que Jesus propõe é que nós tenhamos graça aqui e paz aqui também. Não é só paz lá na eternidade, como Pascal apostou. Vou postar tudo lá depois da morte. Não, a gente tem paz aqui já. Paulo fala em Romanos 5 que nós somos justificados e temos paz com Deus mediante a fé. É paz com Deus. Será que nós temos essa paz? A gente consegue sentir isso? A gente consegue perceber essa paz com Deus? Vocês conseguem isso hoje? Vocês conseguem falar com Ele com essa paz que Paulo fala aqui
para a igreja em Roma. Graça, gente, é um conceito que Paulo fala também na carta, mais para frente. É um conceito bem interessante. Todos nós, dentro do conhecimento, né, da criação que é da redenção, que é a nossa história, todos nós pecamos, todos nós somos inimigos de Deus. Então, gente, nós todos entramos em um tribunal diante de Deus, o juiz, para ser julgado. E Deus, ele nos julgaria retamente, justamente, e nos mandaria para a condenação eterna. Isso, a gente entra no tribunal assim. A gente chega diante de Deus desse jeito. A graça, ela nos proporciona sair do tribunal justificado. Eu saio de lá sem culpa. Sou liberto, eu não preciso passar pela pena. Eu saio de lá amigo de Deus, amigo do juiz. Mais ainda do que isso, gente. Eu saio de lá herdeiro dele. Olha como eu entro no tribunal, olha como eu saio do tribunal. Tudo isso por causa de Cristo. Tudo isso por causa da graça. Isso é graça. Então eu penso, ser escravo de Jesus é isso. Para mim vale a pena isso. Ser escravo de Jesus é isso, é essa graça e essa paz. Não existe graça sem paz. Qualquer evangelho que promete para a gente uma das duas, que não é Jesus, a gente não vai ter graça nem paz. A gente não vai ter paz com Deus. A gente não vai viver uma vida plena. Tudo isso só é possível por causa de Jesus, gente. Tudo isso só é possível por causa da graça de Cristo. Para encerrar, eu trouxe uma frase nem um pouquinho politicamente correta. O cristianismo é a verdadeira religião. Precisamos vivê-lo na prática, relacionando com o verdadeiro Deus, através do único e verdadeiro mediador, Jesus Cristo. Isso, né, não é politicamente correto falar que o cristianismo é a religião verdadeira. Não é. A gente sabe que não é hoje, nos dias de hoje não é. Pessoas brigam por isso. Só que, gente, dentro do plano de Deus, né, quando Deus criou a gente, quando Deus criou a humanidade, Ele tinha um plano de ter uma família. Deus, eu fico imaginando, e aí a gente limitado, né, nossa mente limitada, a gente não consegue definir Deus. Mas eu fico imaginando, e acredito que Deus, né, ele entenda a minha limitação, imaginando esse diálogo entre a Trindade na criação. Né, Pai, Filho e Espírito Santo ali planejando criar a nossa era, né, a criação toda, o ser humano. E o plano é, vamos criar seres com vontade própria. Né, seres com liberdade de escolha. Vamos. Só que esses seres com vontade própria, eles podem escolher se distanciar da gente. Né? Como que a gente resolve isso? A gente deixa eles irem para longe do autor da vida, que aí né, o oposto é a morte? A fonte de vida, eles vão se distanciar da gente, eles vão morrer. E aí, eu fico imaginando, né, o plano lá sendo estabelecido. Alguém precisaria pagar por eles, por esse erro deles, para que eles pudessem ter uma maneira de voltar a relacionar. Isso é religião, é religar o homem a Deus. Gente, imaginem, né? 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E aí, gente, Jesus, ele assume esse posto. Jesus, ele na hora ele diz, né? Não sei como é que foi isso, mas porque né, o relacionamento entre a Trindade é perfeito, então eles devem ter imaginado isso na mesma hora, todos, né? Mas dentro da nossa limitação, né, Jesus ele assume isso. Não sei por quê. Ele diz: não, eu vou lá morrer
porque precisava derramar um sangue inocente para pagar a conta e gerar crédito para o sangue culpado. Então eu vou lá. Vamos fazer o plano, vamos lá, vamos criar. Se eles fizerem isso, eu vou lá e eu morro por eles. Eu dou a minha vida por eles. E foi o que aconteceu. Eu, gente, tenho toda a satisfação do mundo em dizer que Jesus é meu Senhor, que eu sou escravo dele. Eu tenho plena satisfação em dizer isso hoje. É uma graça isso, é maravilhoso afirmar isso para mim. Esse amor que eu não sei, eu não consigo explicar por que que Jesus fez isso por mim, por que que Jesus pagou essa conta, por que que Jesus sofreu tanto pela criatura. Por mim. Não merecia isso. Então, Jesus é o meu dono. Queria que a gente refletisse sobre isso. Queria que a gente realmente levasse isso hoje, né, para casa, pensando e falasse com ele. Falasse com ele o que que a carta, essa introdução da carta aos Romanos falou contigo hoje. Né, o que que Deus te notificou hoje, no teu coração, na tua mente, no teu intelecto. O que que Deus quer de ti? Eu sou escravo dele, com muita satisfação. Satisfeito nas promessas cumpridas, satisfeito nas promessas que ele ainda vai cumprir. Eu te convido a isso, a não apostar a tua vida numa religião, mas a viver isso de fato, a entrar nisso, entrar na vida eterna e buscando isso nele, tirando tuas dúvidas nele. Eu até falo muito no grupo Cultivo sobre isso. Às vezes a gente tem pouca fé, né? Quando a gente vai falar de Jesus para as pessoas. E a gente fica tentando achar argumentos. Mas, gente, o Espírito Santo convence a gente. Né? Deus, ele muda a vida da gente. A gente pode, com segurança, falar para as pessoas, confie nesse Cristo. Porque ele vai mudar a tua vida, de dentro para fora. Isso vai acontecer de verdade. Isso aconteceu comigo. Então, fica hoje, gente, essa reflexão, né? E eu quero que vocês pensem nisso durante a semana, né? E respondam a ele essa notificação. Vamos levantar para a gente orar? Então, talvez você vai agradecer a ele, talvez você vai